Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Python avançado. Hoje nós veremos uma revisão do conteúdo da segunda semana. Python avançado, revisão da segunda semana. Na segunda semana a gente viu que a modularização facilita o desenvolvimento de códigos, mas com a programação orientada a objetos, ou POO, a gente pode ter mais benefícios, principalmente no que diz respeito à reutilização de códigos. Basicamente, a gente tem agora na POO os atributos, que são variáveis para representar as características dos objetos, e os métodos, que são funções específicas dos objetos. Nós vimos também as classes de objetos. O que é uma classe? É um modelo para a gente criar objetos. Todos os objetos vão respeitar o que está naquele modelo. E o objeto é uma instância da classe com características específicas. Então aqui nós temos um exemplo de uma classe de conta corrente, classe conta. A gente declara a classe com a palavrinha class, o nome da classe, 2 pontos. Depois vocês podem observar que os métodos são as funçõezinhas que a gente tem dentro da classe, eles ficam edentados para a direita. E aqui nessa classe a gente tem um método chamado init, que é o método construtor da classe. Todos os métodos da classe eles têm como primeiro parâmetro o self. O que é o self? É o próprio objeto. Então ali no init, o que eu estou falando? Eu tenho que criar uma classe, ela vai receber um número. Aí eu crio um atributo, underline número, que vai receber esse número que eu estou criando a conta. E eu inicializo o saldo da conta com 0. A gente tem também os métodos depositar, que vai somar um valor ao saldo da conta, e o saldo que simplesmente retorna o saldo da conta. Aqui do lado direito eu estou utilizando essa classe para me criar uma conta, a conta 1, que é o número 1111. Depois eu dou um print para mostrar o saldo dessa conta. Depois eu crio uma conta 2, que é o número 2222. Deposito R$500 nela e mostro o saldo dessa conta 2 também. Então essas contas são objetos que têm um saldo, têm um número, mas cada objeto tem um número diferente e um saldo diferente. Isso são as características específicas dos objetos. A gente viu também o encapsulamento. O que é o encapsulamento? É uma técnica, na PO para a gente proteger os atributos do objeto, não deixar que eles sejam modificados de qualquer maneira externamente. Como exemplo, a gente tem, por exemplo, um método para sacar o dinheiro. Se a minha conta tem 500 de dinheiro, eu não posso sacar 1000. Então a gente cria um método sacar que faz o quê? Ele verifica o saldo da conta. Se ele for maior ou igual a valor, beleza, eu tiro esse valor do saldo e retorno true, falando não, que eu consegui sacar, senão eu retorno falso, falando que eu não consegui sacar. Aqui nesse exemplo, eu usei o comentário, o hash aqui com 3 pontinhos, para omitir esse código que eu já tinha aqui, esses 3 métodos que a gente já tinha, para não escrever de novo. Mas continuando o nosso exemplo. Então, o que a gente vai observar aqui embaixo? Eu estou criando a conta 1, estou criando a conta 2, depositei 500 e tentei fazer um saque de 1000. Se eu pegar o resultado desse sacar, vai ser falso, E ali no segundo print, ele vai mostrar que o saldo da conta continua sendo 500, porque não dá para sacar os 1000 que está pedindo no saque. Atributos e métodos de classe. Então, até o momento, a gente viu os atributos e métodos comuns, mas eu posso ter atributos e métodos de classe, que são atributos, no caso dos atributos, são atributos que ficam inicializados fora do método construtor. E aí, o valor desse atributo é o mesmo para todos os objetos. Mas para que você vai usar isso? Por exemplo, para a gente contabilizar o número de contas que eu tenho criado. Aí eu vou criar um atributo de classe e um método de classe para atualizar esse atributo. No caso dos métodos, a gente precisa incluir o decorador classMethod para dizer que é um método de classe. E o primeiro parâmetro não vai ser o self, vai ser o CLS, que é a abreviação de class. Então aqui nós temos um exemplo onde a gente criou um atributo de classe quant, que começa valendo 0.
Depois, a gente tem um método de classe chamado adiciona conta, que faz o quê? Ele soma mais um no quant da classe, né? Estou usando o CLS. E tem também um método chamado quantidade, que simplesmente retorna o valor de quant para a gente. Coloquei aqui uma alteraçãozinha no construtor da classe, para quê? Para ele chamar o adiciona conta, né? Aí ele contabiliza a conta que está sendo criada. O restante continua o que a gente já tinha. Aqui eu estou fazendo o quê? Estou dando um print mostrando que o quantidade vale 0 antes da criação da conta 1. Depois que eu criei a conta 1, a quantidade passa para 1. Depois que eu criei a conta 2, a quantidade passa para 2. E assim por diante. Na agregação, a gente viu que ela ocorre quando eu tenho um objeto que é atributo de outro objeto. Quando que isso poderia acontecer? No nosso exemplo aqui, a gente poderia ter uma classe cliente para ter dados específicos de cliente, porque na minha conta eu poderia colocar um nome, mas aí surge um endereço, podem surgir outras informações que são específicas do cliente. Então o ideal é a gente criar uma classe cliente e lá na conta eu tenho um atributo que diz quem que é o cliente da conta. Então a gente criou aqui uma classe cliente que recebe o nome e endereço. Lá no construtor a gente modificou, né, para a gente ter um atributo agora, underline cliente, que recebe o cliente como parâmetro. Aqui do lado direito eu criei um método imprime, só para mostrar a informação da conta, né, tem um imprime lá na classe cliente também. A gente está criando primeiro agora um cliente Ana, depois eu crio a conta 1 para esse cliente Ana. Depois eu crio um cliente da loja X e atribuo a conta 2 a esse cliente e assim por diante. Nós vimos também o conceito de herança. O que é herança? É criar classes específicas a partir de classes mais genéricas. E aí tudo que eu já tinha na classe genérica, eu continuo tendo na classe mais específica. Só que eu tenho as especificidades. Então, por exemplo, eu preciso separar os clientes em pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, eu tenho a classe cliente, do jeito que eu tinha antes, e agora eu criei uma classe cliente PF, que é cliente pessoa física, com cliente entre parênteses aqui, para dizer que eu estou herdando da classe cliente. Aí no método construtor, o que eu faço? Eu faço uma chamada super, um método init com esse super aqui. O que esse super faz? Ele chama um método construtor da classe pai. Porque lá vai inicializar o nome e o endereço, depois eu continuo inicializando os demais atributos, que aqui seria o CPF e o nascimento. Do lado direito a gente tem a classe cliente PJ, que é de clientes, mas para pessoas jurídicas. Aí eu tenho o quê? Eu tenho o CNPJ, além do nome e do endereço. E mais abaixo eu estou criando, né, um cliente pessoa física e um cliente pessoa jurídica, e cada um deles eu atribuo a uma conta. A gente viu também o polimorfismo, que nada mais é do que eu ter um comportamento diferente para o mesmo método. Né? Então a gente criou, por exemplo, aqui uma conta investimento, uma classe conta investimento herdando da classe conta, só que a gente sobrescreveu o método depositar. No caso da conta investimento, a gente soma ali 1% no valor depositado. Então, se eu criar uma classe conta e chamar o depositar, ele vai chamar o método depositar da classe conta. Se eu criar uma conta investimento e chamar o depositar, ele automaticamente sabe que tem que chamar o depositar do conta investimento e não do pai, né, da classe filho. Por fim, para finalizar essa revisão, a gente vai rever aqui o jogo da velha que a gente construiu ao longo da primeira semana. O que a gente fez nesse jogo da velha? A gente está usando a biblioteca Random aqui para a gente sortear um jogador lá no jogo. A gente criou uma classe tabuleiro, que é só para armazenar o tabuleiro do jogo da velha. A gente está usando aqui uma lista de listas, né? Então, para representar uma matriz 3x3. Então, eu criei uma lista grandona que tem 3 listas. Uma para a primeira linha, uma para a segunda, uma terceira, né? E dentro de cada uma dessas listas menores eu tenho 3 posições, que seriam as colunas que eu tenho ali no tabuleiro. A gente tem também
um método imprime que simplesmente mostra o tabuleiro e além de mostrar só o tabuleiro, ele coloca ali as colunas ABC e as linhas 1, 2, 3 para que o usuário veja as informações de linha e coluna e ele vai fazer jogadas, né, falando a linha. A linha é coluna. Então ele fala posição B3 ou 2B, aliás. Ele vai pegar linha 2, coluna B. Posição 1C, linha 1, coluna C. É claro que na lista começa do zero, né, e é só número. Então o que eu vou ter que fazer lá? Se ele falar 1, eu vou considerar que é 0, que é a primeira linha. Se ele falar A, eu vou considerar que é 0, que é a primeira coluna. Aqui embaixo, nesse procedimento de jogada, a gente faz exatamente isso. Esse método, ele recebe uma posição, o símbolo que indica quem é o jogador, se é o X ou se é a bolinha. E aí eu estou usando um tratamento de exceção aqui para possíveis erros de digitação. Se eu colocar a posição 5x, não existe. Então eu não vou considerar essa posição. O que a gente faz aqui dentro do try? Eu tento pegar a linha, né? Eu pego a posição, o primeiro caractere da posição, que seria a linha 1, 2, 3, converto para inteiro, porque eu estou recebendo na forma de um texto, e faço menos 1, porque começa do zero. No caso da coluna, eu pego o segundo caractere, posição 1, dou um upper para ficar maiúsculo, e uso o word aqui para me fazer a letra, né, o word da letra menos o word de A. Então, se ele colocar a letra A, vai ser coluna 0. Letra B, o word do B menos o word do A vai dar 1, assim por diante. E aí, além de fazer esse tratamento, de pegar a linha e a coluna, eu vou lá nas posições do tabuleiro e verifico se naquela linha, naquela coluna, a posição está vazia. Se tiver, beleza, então eu marco o símbolo que eu recebi naquela posição e retorno true. Se ocorrer algum erro, eu vou lá para o accept, eu coloquei um pass no accept, porque a gente não vai fazer nada, a gente só ignora esse erro e dá um return false, porque eu não consegui fazer a jogada informada. Eu tenho aqui um método tem jogada que varre o tabuleiro e verifica se tem um espaço em branco em alguma posição. Se tiver, return true, porque ainda tem alguma jogada. Se não, né, se ele varrer tudo, return false, não encontrou uma jogada possível. Eu tenho aqui o método todas linhas, que retorna todas as linhas do tabuleiro, né, as linhas horizontais, verticais, diagonal, transversal, porque eu vou usar esse método depois para ver se tem alguma dessas linhas marcadas pelo mesmo jogador e esse jogador vencedor. Depois da classe tabuleiro, a gente criou a classe velha. O que tem na classe velha? Ela tem o tabuleiro, usamos aqui a agregação, né, que é um objeto da classe tabuleiro. Então aqui no construtor já estou criando o tabuleiro, já sortei quem que é o jogador usando o random aqui. E eu tenho também aqui o método imprime, que faz o quê? Simplesmente coloca o jogo da velha e o tabuleiro, né? A gente já viu a impressão do tabuleiro lá em cima. Tem aqui o método troca jogador, para trocar o jogador. E tem também o método pega jogada. O que esse método faz? Ele imprime o estado do jogo para o jogador, né, o tabuleiro, mostra quem está jogando, ó, jogador X, jogador bolinha, e peço para ele informar a jogada. Aí ele vai digitar 1A, 2B, 3C, etc. Aí eu pego essa jogada, chamo um método jogada do tabuleiro, verifico se o método vai me retornar true. Se retornar true, beleza, eu consegui fazer a jogada, dou um break. Né? Se não, ele fica dentro desse laço while true até que seja informada uma jogada válida. Depois eu tenho o método vencedor, que recebe um jogador e verifica se uma linha com 3 posições desse jogador é igual a uma das linhas, todas as linhas daquele método lá. Se for, esse jogador venceu, né? E por fim eu tenho aqui um método jogar, que tem o quê? Ele tem um laço de repetição que repete enquanto tem jogada. Então, enquanto tem jogada, tem que pedir o jogador para jogar. Eu dou um imprime aqui para mostrar o jogo, chamo o pega jogada para jogar, verifico se o jogador atual é vencedor. Se for, eu mostro que ele venceu o jogo. Se não, troco o jogador, pega jogada. Troco o jogador, pega jogada.
E depois, né, se não tiver nenhum vencedor e encerrar as jogadas, é porque o jogo terminou empatado, né, e eu coloco essa informação. Ali na linha 141 eu tenho o if de execução, só para a gente criar o objeto da classe velha e chamar o método de jogar. Então com isso a gente finaliza a revisão da segunda semana. Novamente eu faço as recomendações para vocês tentarem resolver os exercícios sozinhos, revisar o conteúdo, repetir os códigos, pesquisar mais sobre os conceitos para vocês aprimorarem os conhecimentos. A gente se encontra na próxima semana, bons estudos e até mais!